Será que investir em ações da Taesa é uma oportunidade para 2025? Por que essa pergunta? Porque se você olhar o gráfico das ações da Taesa, você viu que elas caíram cerca de 11%. Nisso tem gente dizendo que é uma cilada, principalmente agora com a alta dos juros que podem prejudicar as empresas de transmissão de energia. Nesse contexto, eu sei que a dúvida que surge na cabeça do investidor pode ser a dúvida que, olha, será que vale a pena investir em Taesa agora? Será que ela tá barata? Será que ela tá pagando bons dividendos? Bom, a gente vai tentar te responder a maioria dessas dúvidas e te dizer qual é a opinião do Clube do Valor e, mais importante, né, o que a gente está fazendo com o patrimônio dos nossos clientes em relação à Taesa. É isso que a Vitória Furtado, consultora aqui do Clube do Valor, que atende vários clientes no front, no dia a dia, faz um excelente trabalho, vai te mostrar no vídeo de hoje. Se você achar interessante, deixa o dedo no like e presta atenção até o final, beleza? Bom, tá contigo, Vic, bora lá! Legal, Ramiro, bora lá. Para começar, eu quero te contar o que está acontecendo com a Taesa hoje. Essa companhia ela só vai divulgar os resultados do quarto trimestre de 2024 lá no dia 18 de março. Mas enquanto esses números não chegam, e eu sei que vários dos meus clientes e eu também, todo mundo está acompanhando, a gente está ansioso, a gente já tem algumas informações. Números divulgados referentes ao terceiro trimestre de 2024 da companhia, a Taesa reportou um lucro regulatório 6% menor em relação ao ano anterior. Só que em contrapartida, aí o lucro IFRS cresceu 45%. E aí tu me pergunta, por que o lucro X caiu enquanto o lucro Y cresceu? O que isso quer dizer? O lucro IFRS ele é o lucro calculado a partir de normas internacionais. Então esse número busca refletir a realidade financeira de forma mais detalhada, porque considera ajustes contábeis, como a depreciação e a valorização dos ativos. Nesse caso, o IFRS da Taesa subiu, mas já o regulatório tem a ver com a quantia que a empresa precisa gerar para atender aos requisitos da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, ele é calculado aí com base em regras do próprio setor de transmissões, do setor elétrico. E aí busca garantir que as empresas do setor tenham rentabilidade justa para que cubra, né, tanto esses custos quanto os investimentos. Mas no caso da Taesa, esse foi o indicador em queda. Tá, mas e aí, né? O que isso significa na prática? Na metade do ano passado, a Taesa mudou a própria política de dividendos, gerando bastante burburinho, né? A gente falou bastante sobre isso no ano passado. É o que para muitos acabou colocando, né, a posição como boa pagadora de dividendos, a Taesa em xeque. Então teve muita discussão, de fato, sobre isso. Mas por quê? Né? Porque a companhia mudou a política de pagamentos e a partir da segunda metade de 2024, ela passou a pagar dividendos com base no lucro regulatório e não mais no lucro IFRS, como eu comentei. E era como acontecia antes. Ou seja, né, a Taesa ela tirou a distribuição de proventos do número maior e passou a pagar conforme o número menor. Mas por que teve essa decisão? Segundo a própria companhia, o objetivo é captar recursos para diminuir a alavancagem. E esse é justamente o segundo ponto que eu quero destacar. Nessa mesma divulgação, a Taesa demonstrou de fato ter diminuído a dívida líquida. De 11,1 milhões, ela passou para 10,9 milhões. Só que o problema é que mesmo com essa leve retração, a alavancagem não caiu, segue em 4 vezes. Na prática, isso significa que a empresa manteve a relação entre a dívida e o EBITDA. E a gente fala bastante sobre isso, né? Meus clientes, a gente sempre cita isso justamente para ver sobre acompanhar a alavancagem da empresa. Então, mesmo que a dívida líquida tenha caído um pouco, ela manteve essa relação. E aí, falando em EBITDA, né, o terceiro ponto é esse. Apesar da queda não ter sido muito expressiva, o fato de a empresa não ter colocado dinheiro suficiente para dentro, a ponto de diminuir a própria alavancagem, é motivo de mau humor entre os investidores, né? A gente sabe que isso acontece muito. Isso significa que a companhia não está fazendo um bom trabalho de gestão? Aí que a gente fica nessa reflexão, né? Pode ser que sim, mas também pode ser que não, porque existem muitos fatores externos determinantes para fazer uma empresa ir bem ou mal, a depender de um cenário macro. E eu já vou falar mais um pouco sobre isso. Mas o fato é que, com a mudança na política de dividendos, com a queda de lucro regulatório e com a alta alavancagem da empresa, tem muito investidor perdendo o interesse em seguir colocando dinheiro em Taesa. Até porque nos últimos 12 meses essa companhia já caiu mais de 9%, olhando somente para a cotação, sem considerar proventos. Porque se considerarmos o prejuízo é menor, de cerca de 4% ao ano. Só que se a gente olhar para o período completo, o que vemos é uma longa lateralização, que vem acontecendo desde o final de 2022. E isso acaba deixando muito investidor sem saber o que fazer
equação. Então, para eu te contar o que nós, do Clube do Valor, estamos fazendo, eu quero te mostrar uma carteira. Esse investidor chegou para uma consultoria de investimentos com uma carteira de 600 mil alocada toda em renda variável. E ele até tinha uma certa proporcionalidade entre as ações, mas arriscava tudo em 15 ativos, entre elas a Taesa. O problema aqui é que esse investidor, até esse momento, corria um gravíssimo risco de perder boa parte do patrimônio dele. Quem já fez, né, nem que seja uma consultoria gratuita, rápida conosco, naquela 1 hora que a gente marca, sabe do que a gente está falando. E é justamente isso que a gente pontua. Principalmente porque ele comprava essas ações sem saber ao certo a hora de vender. E aí, antes de eu te responder se Taesa é ou não uma das oportunidades, eu preciso te tranquilizar e dizer que esse tipo de dúvida é muito comum. Nós recebemos investidores sem uma estratégia consolidada e cheios de dúvidas, né, sobre o que fazer, o que não fazer. Então, todos os dias, nessas sessões gratuitas que a gente faz, a gente vê, de fato, a mesma coisa. Mas a parte boa é que esses mesmos investidores, cheios de dúvidas, depois dessa 1 hora conosco, saem com um plano de ação, com um norte. E acabam se sentindo também muito mais seguros para investir, como nos disse o próprio Henrique, que eu fiz questão de trazer aqui para vocês. E se é esse tipo de clareza que está faltando para os seus investimentos destravarem, clica aqui, né? Tem link na descrição, preenche o formulário em menos de 1 minuto, é bem rapidinho mesmo, e aguarde que um dos nossos consultores vai te ligar, vai conversar contigo pra gente agendar esse papo. Bueno, né? Vamos lá. Lá no começo do vídeo, o Ramiro nos disse que os juros pode prejudicar a Taesa em 2025. E eu também te falei que, além de uma boa gestão, o momento macro também precisa ser favorável para a companhia. E esse é justamente o novo desafio que a Taesa está enfrentando e que pode sim afetar a performance dessa companhia. Mas Vicky, o que tem a ver os juros altos com a transmissão de energia? Acontece que 2025 tende a ser um ano desafiador para a Taesa, de acordo com o relatório do Bradesco BBI, que afirmou que o lucro líquido desse ano deve ter um impacto negativo significativo graças às despesas atreladas à alta de juros. Falando em juros, para contexto, nessa última reunião do Copom, divulgada agora, 29 de janeiro, a Selic cresceu mais 1 percentual e subiu para 13,25% ao ano. E esse aumento da Selic ainda influencia na outra ponta. Os mesmos analistas recomendam venda da Taesa por a considerarem uma empresa cara e ainda afirmam que o prêmio é injustificado, já que a renda fixa atrelada à inflação pode estar pagando um prêmio muito melhor do que a Taesa em 2025. Mas será que isso é verdade? Será que não está valendo a pena investir em Taesa, visto a queda, né, que a gente acabou de ver? Será que Taesa, ao contrário do que os analistas dizem, está na verdade barata em 2025? Bom, começando pelo começo. Para selecionar as ações mais baratas, nossos clientes já estão craques aí de saber como funciona, né? Mas nós olhamos para 4 filtros principais. No primeiro, excluímos as ações que não têm liquidez. Depois, ordenamos todas as 400 ações da bolsa, das com menor EV sobre EBIT para as com maior EV sobre EBIT. Ajustamos o que precisa ser ajustado e aí depois selecionamos as 20 primeiras. Aí rebalanceando a cada 3 meses os ativos na carteira. Só que é claro, né, isso é um trabalho feito por uma equipe inteira que usa tecnologia e mão de obra especializada. Mas para simplificar para ti, que não tem muito tempo para se aprofundar, que tá aqui dedicando também para ver os nossos vídeos, nós criamos um livro digital gratuito. Nele a gente explica o passo a passo para encontrar as ações mais baratas. E ainda te revelamos as top 10 mais descontadas da bolsa no mês atual, sem qualquer custo. Por isso, se tu quiser conhecer quais são essas ações e o método, o link é o segundo, que tá aqui embaixo na descrição. Mas beleza, agora que vocês já pegaram o e-book, entenderam os filtros, eu não preciso nem dizer que Taesa tem liquidez mais do que suficiente, né? Mas no segundo filtro, que classifica as ações com menor EV/EBIT a maior Earning Yield, a gente trava. Dá uma olhada, esse é o gráfico histórico do EV/EBIT da Taesa, enquanto esse é o gráfico de uma das ações mais baratas da bolsa hoje. E aí, deu para notar a diferença? Uma ação muito barata, ela tem um EV/EBIT entre 0 e 5, no máximo 6. 6 e pouquinho, vai. Agora a Taesa, ela tem um indicador acima do 7. Consequentemente, o Earning Yield, ou o rendimento do ganho da Taesa, na tradução livre, é baixo. Para ser mais preciso, o Earning Yield da Taesa é de menos 14%. E isso faz dela a 50ª ação mais barata da bolsa nesse mês. O que significa
significa que existem 51 ações mais baratas que Taesa na bolsa. E é por isso que aqui no clube, de acordo com a estratégia AMBB, as ações mais baratas da bolsa, Taesa não é uma oportunidade para 2025, pelo menos não por enquanto. E aí, agora me conta, tem Taesa na tua carteira? Ela entra em alguma das estratégias? Mas deixa aqui no comentário, eu quero saber um pouquinho. E se por outro lado tu sente que não tem uma estratégia, não tá satisfeito com o método que tu usa para selecionar os seus ativos ou com a carteira como um todo, eu quero te lembrar que a gente tem aquelas vagas abertas para conversar conosco, para ter essa consultoria de investimento gratuita. Então, para concorrer a uma dessas vagas, aperta nesse botão que vai aparecer aqui em cima para vocês. E para seguir com o Clube do Valor aqui agora no YouTube, eu vou deixar aqui um vídeo bem parecido como esse. E eu desejo bons investimentos, bom 2025 para vocês. Um grande abraço e venham conversar com a gente.